O que o experimento do gato de Schrödinger e o adicional de transferência têm em comum? Vamos descobrir? Estou aqui novamente com o Dr. Vitor Russomano para a gente tratar sobre alguns temas e alguns aspectos que a jurisprudência do TST entende serem relevantes na hora de discutir o adicional de transferência e para configurar se esse seria provisório ou definitivo. A primeira questão, e talvez o aspecto mais relevante para se discutir a definitividade da transferência, é obviamente o tempo decorrido nesta. A jurisprudência do TST entendia, alguns anos atrás, que acima de 2 anos a transferência já seria definitiva e não mais provisória. Entretanto, essa jurisprudência se evoluiu nos últimos dias, nos últimos anos, não foi, doutor? Sim. O tempo de permanência na transferência é um dos elementos indicativos da definitividade da mesma. O tempo majoritariamente utilizado pela jurisprudência do TST é atualmente de 3 anos. Atenção! A OJ 113 da SDI 1 do TST confirma que a definitividade constitui excludente do acréscimo salarial a título de transferência, mas não conceitua a definitividade. Este conceito de definitividade resulta da análise dos precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, que analisam em várias situações concretas a definitividade ou não. Um dos fatores, talvez o principal para este exame, é exatamente o tempo de permanência da transferência. Nós temos atualmente a maioria dos ministros entendendo que para ser definitivo não seriam somente 2 anos, mas 3 anos no local. Há alguns tribunais regionais que ainda mantêm o entendimento anterior de que acima de 2 anos seria definitivo e há alguns poucos ministros que entendem também por esta periodicidade. Apesar de que, caso o processo seja enfrentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, muito provavelmente o aspecto que definirá se será provisório ou definitivo será o decurso de 3 anos a mais ou a menos. Sim, agora é necessário destacar um outro aspecto. Mesmo que haja um tempo de transferência igual ou superior a 3 anos, a transferência torna-se provisória se houver sucessividade de alterações da localidade de prestação laboral. Ou seja, se a transferência ou as transferências forem sucessivas, ainda que por período de 3 anos ou mais, elas têm natureza provisórias, ou seja, estas transferências são provisórias. A sucessividade desconfigura a definitividade. Perfeito. E atualmente o tribunal, em sua maior composição, entende que para haver uma sucessividade de transferências, está-se falando em 3 a 4 transferências. Mas este aspecto ele pode se alterar com base no decurso do contrato de trabalho. Às vezes, 3 transferências durante 20, 30 anos de contrato de trabalho não seriam suficientes para configurar a sucessividade. Já num período mais reduzido, como por exemplo 10 anos, já seria suficiente. Sim, é o tempo de vigência do contrato de trabalho, o tempo de serviço. E eu acrescentaria até mesmo a época das transferências. Digamos que um largo tempo de serviço, por 20 anos, tenha havido várias transferências nos primeiros anos do contrato de trabalho. Elas eram sucessivas. Posteriormente, por qualquer motivo, cessaram as transferências. Então, evidentemente, o elemento sucessividade foi elidido na prática.
E aquela última transferência perdurando por mais de 3 anos, ela é a definitiva, não obstante tenha sido precedida por outras transferências anteriores, mas a sucessividade não se verificou a partir de uma última alteração da localidade de prestação de serviço. E esta análise da sucessividade, ela depende e ela se restringe apenas ao período imprescrito? Ou ele pode também analisar todos os demais elementos, ainda que não haja condenação? Há jurisprudência em ambos os sentidos. Então não se trata de um fator determinado, fixado, esclarecido ou explicitado pela jurisprudência do TST. Como não é a própria sucessividade. Ela sempre é analisada em cada caso concreto. Da mesma forma que a existência de transferências sucessivas desconstitui a definitividade de uma transferência que tenha mais do que 3 anos, o contrário não acontece. O fato de haver uma única transferência não a torna definitiva, ainda que ela tenha menos do que 3 anos de decurso. Perfeito, é isso mesmo. Certo. E há alguns elementos que nós verificamos serem muito debatidos e apresentados em recursos de revista que não são considerados relevantes pelo TST. Como, por exemplo, a existência de uma promoção, a existência de um cargo de confiança pelo empregado transferido e também o fato deste empregado estar residindo no local para o qual ele foi transferido, mesmo depois da rescisão do contrato de trabalho. São esses relevantes, importantes para a análise do TST? Não. Principalmente os 2 primeiros anotados, a cláusula de transferibilidade e a natureza fiduciária dos encargos desempenhados pelo trabalhador, eles são importantes para um único fim: fixar a validade da transferência em si, além, obviamente, da necessidade de serviço. Estes elementos autorizam a transferência, mas não a definem como provisória ou definitiva. Certo. Um detalhe, é por isto que em recursos de revista, normalmente ou muito comumente, argui-se o conflito com a OJ 113 da SDI 1. Principalmente para recurso de embargos. De embargos e de revista. Caso em que este recurso, seja de revista ou de embargos, estará desfundamentado. Por quê? Porque no caso se discute se a transferência é definitiva ou provisória. A OJ 113 não conceitua transferência definitiva ou provisória. Significa que se a parte tece argumentos que revelam a definitividade, tratando-se de um recurso empresarial, por exemplo, e se limita a apontar o conflito com a OJ, ele está desfundamentado, porque a OJ não contém nenhuma tese jurídica quanto a ser ou não definitiva a transferência. Então é indispensável a comprovação de divergência com arestos paradigmas, na forma dos artigos 896 e 894, que a partir da mesma situação fática classifiquem a transferência como definitiva. Certo. Apesar de haver alguns ministros que entendem que a OJ seria contrariada, mas sempre há esse risco, motivo pelo qual, principalmente com recurso de embargos, que impede a alegação de violação ao artigo 469 da CLT, sim, seria necessário então o aresto paradigma. E esses arestos paradigmas eles não podem ser genéricos, simplesmente tratando é definitiva a transferência e por isso é indevido o adicional. É necessário que ele trate, se nós estamos discutindo uma transferência de 4 anos e se busca a sua configuração de definitividade, um aresto paradigma que também trate de uma transferência de 4 anos, ou pelo menos com uma duração similar, e que apresente uma conclusão distinta daquela da turma recorrida. Precisamente, é uma das cautelas, é um exemplo típico das cautelas e detalhes que têm que ser contemplados, para os quais deve-se prestar atenção, e isto não é muito comum na interposição dos recursos de natureza extraordinária. Certo.
Para a gente finalizar, a gente precisa então trazer a comparação que nós discutimos no início do vídeo sobre o gato de Schrödinger e o adicional de transferência. O experimento em questão, ele foi um exemplo para se demonstrar o princípio da incerteza na física quântica. Eu posso estar tratando aqui de um aspecto que não é muito familiar para mim, mas o princípio do gato de Schrödinger e do seu exemplo é mais ou menos universal. É a questão da incerteza de que o gato, dentro de uma caixa, com um contador Geiger e uma substância radioativa, perto de um frasco com veneno e um martelo que pode quebrar o frasco caso o contador Geiger seja acionado, e um gato vivo dentro dessa caixa. Como não se sabe se o elemento radioativo decaiu ou não, não é possível afirmar que o gato está vivo ou morto antes de se abrir a caixa. É através da observação que se pode determinar que o gato está vivo ou morto. Antes disso, não há como você afirmar qual que é a natureza de vida ou morte deste gato, certo? É isto mesmo. Já na teoria da relatividade, indagou-se de um físico eminente após uma palestra que ele deu, que ele seria apenas um dos três que compreendiam a relatividade, dos três gênios que compreendiam a relatividade. Einstein, o palestrante, cujo nome não me recordo, e um terceiro. E o físico indagou: qual é o terceiro? A dificuldade de compreensão da relatividade é agravada quando se trata da física quântica. Embora a física quântica trate de probabilidade, ela é capaz de fazer previsões tão precisas ou com uma margem de erro menor ou igual a de um fio de cabelo numa distância entre Nova York e Los Angeles. O gato foi uma tentativa para explicar aos leigos que há duas possibilidades. O gato tanto pode estar vivo como pode estar morto em determinado momento. Só se saberá quando for aberta a caixa. Então, para simplificar, para tentar demonstrar esta incerteza para o leigo, é este o caso concreto. Por quê? Na verdade, pela jurisprudência atual do TST, só se determina se uma transferência é provisória ou definitiva após a transferência. Certo. E, na verdade, após o encerramento do contrato de trabalho. Porque se apresentam diversos exemplos e a resposta sempre é não sei, até que pelo menos haja uma análise do julgador. Exatamente. O empregado é transferido por uma promoção com um intuito definitivo e passam-se 15 meses desta transferência. Ele continua trabalhando no local de transferência. Se alguém perguntar para ele, essa transferência é definitiva ou provisória, qual que é a resposta? Não sei, porque ela ainda está percorrendo no tempo. Passaram-se 3 anos depois. É definitiva ou provisória? Pode-se até achar que ela seria definitiva, mas caso haja transferências sucessivas depois disso, ela se torna provisória. Precisamente. A transferência, como gato, só poderá ser qualificada após a observação. E não seria possível, talvez, uma alteração de jurisprudência para se criar, talvez, o adicional de transferência? Ele possui como seu objetivo principal o reembolso de despesas adicionais que aquela transferência para uma outra localidade, com a mudança de domicílio do empregado, gera. E seria possível, talvez, o pagamento do adicional de transferência durante os primeiros 6 meses de toda a transferência? E se evitaria a discussão, talvez, a discussão judicial de quais seriam as transferências provisórias ou definitivas. Sim, porque a situação é de incerteza e insegurança no tocante à transferência e ao adicional correspondente. Há uma possibilidade, discutindo-se a possibilidade em si, o prazo de pagamento deste adicional pode ser
6 meses ou mais, enfim, algo que isso competiria e é necessário que seja feito ou pelo legislador ou pela jurisprudência trabalhista, estabelecendo critérios objetivos quanto à definitividade ou provisoriedade. Nós temos um julgamento no STF na semana que vem discutindo o negociado sobre o legislado. Talvez seja possível, agora com a flexibilização das normas coletivas quanto a isso, ensejar uma cláusula coletiva que disponha sobre isso. Excelente lembrança. Prevalecendo esta tese que será sustentada por mim no STF na próxima semana, que é a prevalência do negociado coletivamente sobre o legislado, poder-se-ia pensar na introdução e instituição de cláusulas coletivas que disciplinam o adicional de transferência sobre o ângulo definitividade versus provisoriedade. Isso eliminaria uma multiplicidade de conflitos e reclamatórias e contribuiria para excluir ou eliminar esta insegurança e imprevisibilidade. Perfeito. Havendo dúvidas, sugestões ou críticas, o meu e-mail está aqui embaixo. Estou à disposição. Pode entrar em contato. Obrigado.